Olá. Em breve a gente já vai iniciar esse espaço de ciclo de palestras. Vamos aguardar só mais um momento se tiver alguém tentando entrar na sala. Deixa que vai. Nós já temos 32 pessoas dentro da vídeo. Ótimo. 31 participantes. Eu acho que eu já posso começar a fazer minha fala introdutória aqui sobre o espaço. Então, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os participantes desse espaço. Meu nome é Lucas Amorim. Sou formado em Relações Internacionais pela UFO e mestrando em Ciência Política e Relações Internacionais pela UFPB, e é com enorme satisfação que eu mediarei o debate dessa noite, que dará início ao primeiro ciclo de palestras da revista FENERE. Esse espaço ele é resultado de meses de trabalho, esforço coletivo do corpo editorial da revista, e eu gostaria de estender o meu agradecimento pessoal em nome de todos os membros do corpo editorial, a FENERE, Federação Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais, na pessoa do seu diretor de pesquisa e nosso editor-chefe Daniel Pereira, estudante da Univale, que foi instrumental para o sucesso dessa iniciativa. Esse ciclo de palestras marca o final da etapa de pesquisa, sondagem e preparação e o início da efetiva operação da revista. O objetivo da revista FENERE é despertar autonomia, senso crítico e engajamento de egressos, graduandos e pós-graduandos, com interesse em temas relacionados às relações internacionais, no tocante à produção científica. Em breve já será possível submeter trabalhos para apreciação do nosso corpo editorial científico para a composição da primeira edição do periódico. Esse ciclo de palestras acontece com o apoio institucional da Matchmaking Brasil, uma consultoria e assessoria especializada em gestão, que trabalha com relação entre assuntos econômicos, comerciais, sociais e técnicos. A empresa realiza projetos nacionais e internacionais focados nas demandas específicas dos clientes. Nesse sentido, eu peço a todos os presentes que sigam o perfil da empresa nas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn, que eu disponibilizarei no chat dessa sala em breve. Eu aproveito a oportunidade para agradecer pessoalmente ao seu diretor e palestrante no dia de hoje, Bernard Smith, pelo apoio que permitiu a realização desse espaço de hoje. O professor é formado em Administração de Empresas, possui MBA em Comércio Exterior e Negociações Internacionais pela FGV e mestrado em Negócios Internacionais pela Munich Business School. Ele atualmente é doutorando pela Universidade de Bordeaux. É também com imensa satisfação que eu agradeço a participação do nosso outro ilustre debatedor, professor Daniel Corrêa da Silva, que apesar dos tempos difíceis, dos inúmeros afazeres, atendeu prontamente o nosso convite. O professor é docente do curso de Relações Internacionais da Univale e no programa University Studies Abroad Consortium. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Relações Internacionais pela Univale. O palestrante também é mestre em Relações Internacionais pela UFSC. Vou disponibilizar agora o link das redes sociais da Matchmaking no nosso chat. 38 participantes nesse momento. Os palestrantes irão proferir uma fala inicial e depois iremos partir para as perguntas do público. Lembrando que os espectadores eles podem formular suas perguntas a qualquer momento durante a palestra, bastando que vocês direcionem suas perguntas pelo chat, por escrito, e que coloquem seu nome, sobrenome, cidade e instituição de ensino a qual você esteja vinculado.
eu acredito que com essa fala inicial a gente já pode partir para as exposições dos professores. Eu gostaria de convidar o professor Daniel para que inicie sua exposição. Você tem a palavra, professor. Certo, muito bem, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessas redes. É um prazer enorme poder atender esse convite da FENERE e do projeto da revista científica. Cumprimento e parabenizo a iniciativa dos estudantes de fazer essa busca pelo desenvolvimento do conhecimento crítico na área de relações internacionais. Temos uma carência grande na área da produção científica, principalmente crítica, entendendo, sobretudo, a posição do Brasil no mundo. Então, cumprimento aqui imensamente a iniciativa de vocês e queria dizer que, para mim, é um privilégio poder participar e contribuir com esse debate na noite de hoje. Saudar também o Bernard aqui, que vai me acompanhar nesse debate. E iniciar, né, eu queria começar a minha exposição aqui, vou falar algo em torno de 20 minutos, mas para pegar um quadro geral sobre a economia global, né? E tem aqui alguns dados para dividir com vocês a respeito da economia global. E, de início, né, um primeiro elemento que vale a pena mencionar nesses impactos econômicos, agradeço aqui, o Bernardo está me auxiliando na exposição dos dados. O primeiro dado, que já está no nosso segundo slide aqui, envolve o tema do comportamento da economia global. E eu fui buscar alguns dos dados da economia mundial e queria dividir aqui, de início, primeiro, esses 3 dados iniciais, né, o que fala de que nos tempos atuais existem cerca de 17 trilhões de dólares investidos em títulos com rentabilidade negativa pelos mercados mundiais como um todo. E, na sua maioria, esses títulos são patrocinados pelos bancos centrais. Ou seja, são títulos que os bancos centrais operam pelo mundo, compram e vendem títulos de empresas, fazem trocas de títulos entre os ativos dos próprios governos. E, no limite, isso demonstra uma baixíssima rentabilidade desses ativos. Primeiro ponto que eu queria registrar aqui de inicial. O segundo dado é o de que a essas mesmas tendências soma-se o fato de que os fluxos internacionais de investimento estrangeiro direto ou investimento direto no país, né, conforme a metodologia do FMI, os investimentos diretos, ou seja, aqueles investimentos destinados à produção de máquinas, equipamentos, as fábricas propriamente ditas, eles tiveram uma redução drástica no ano de 2018, na virada de 2018 para 2019, deixando um patamar de 1,47 trilhão de dólares para 1,2 trilhão de dólares. Portanto, uma queda aqui significativa nesse fluxo internacional de recursos. E o terceiro dado a respeito do comércio mundial de bens, que pode ter agora, na virada de 2019 para o ano de 2020, o pior resultado dos últimos 10 anos. E se nós pegamos só a virada de 2018 para 2019, esse indicador teve uma queda no seu aumento, ou seja, ele segue crescendo, mas a taxas decrescentes, isso de 2018 para 2019, de um patamar que antes era de 2,7% e agora passa a ser de 1,2% na virada para 2019, com uma expectativa muito ruim nos dados agora do ano de 2020. Por que eu estou sublinhando esses 3 dados de desempenho da economia mundial em geral? Porque a crise econômica de 2008, ela foi a principal gestora e a principal progenitora deste cenário que nós estamos vendo agora em 2020, e a crise de 2008, ela não foi completamente superada. E se nós observarmos os indicadores dos últimos 3 anos da economia mundial, e depois eu vou trazer aqui alguns dados dos Estados Unidos e da China, nós vamos percebendo que há um desempenho muito ruim já nos últimos anos.
Por que eu coloco isso? Porque nós estamos vivendo, nesse momento agora em 2020, um cenário muito peculiar. Precisamente porque os meios de comunicação em geral, e boa parte dos analistas, costumam nos entregar um pacote completo. O pacote completo consta do seguinte: estamos vivendo a crise econômica provocada pelo coronavírus. E o que eu quero sublinhar aqui é o fato de que nós já estávamos em marcha com uma crise econômica. Os indicadores dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19, já apontam para um desaquecimento e uma desaceleração da economia. Isso não significa, obviamente, diminuir os impactos propriamente ditos do coronavírus. O que o coronavírus, o novo coronavírus e a Covid-19 faz no cenário atual é uma condição que vai acelerar, aprofundar e antecipar o cenário da crise econômica que nós estávamos vivendo até então. Então, nós estávamos diante de um processo de desaceleração econômica e o novo coronavírus e a paralisia geral que isso fez na economia atualmente fez com que nós tivéssemos, portanto, uma aceleração, uma antecipação e um aprofundamento dessa crise econômica, que ganha contornos de muito maior dramaticidade no cenário atual. Quero trazer aqui alguns dados do desempenho da economia dos Estados Unidos e da economia chinesa para dividir com vocês o fato de que principalmente a economia dos Estados Unidos já vinha num cenário cambaleante. E sustento essas duas teses aqui, da economia dos Estados Unidos e da economia mundial, com alguns indicadores que também já não davam muita vitalidade para a economia chinesa, porque nós estamos diante de um momento que guarda pelo menos 2 grandes diferenças com a última grande crise de 2008. Esses 2 elementos são os seguintes. Em primeiro lugar, não há, do ponto de vista do cenário internacional, uma coordenação de políticas. Quero desenvolver melhor esse raciocínio mais adiante, mas não há uma ação conjunta entre um corpo de institucionalidade no cenário atual que tenha dimensões internacionais para lidar com esta crise. Isso é diferente do que aconteceu em 2008. E o segundo dado que eu quero trazer aqui é o fato de que as taxas de juros, como instrumentos de política econômica que pudessem reaquecer a economia e recolocá-la nos trilhos, não estão disponíveis no cenário atual. E isso joga um desafio gigantesco para os formuladores da política dentro dessa pandemia e da acentuação da crise econômica que acontece agora em 2020. Em cima desses dados, eu vou trabalhar um pouco sobre o desempenho dos Estados Unidos e da China. O que dá para sublinhar aqui? O desempenho da economia dos Estados Unidos, ele vem relativamente decaindo desde a Segunda Guerra Mundial e, portanto, ocupava 45% do PIB desde o final da Segunda Guerra Mundial, do PIB mundial. Esse dado cai para 25% nos anos 70 e se reduz agora para 17%, sendo que a China já bate os 15%, 16% do total do PIB global. E os indicadores de desempenho econômico, precisamente da indústria nos Estados Unidos, são alarmantes. E esses dados, eu quero salientar aqui, são todos até o final de 2019. Tem alguns ainda de 2018 e alguns são de meados e do final de 2019. Portanto, nem os dados que eu trouxe anteriormente, nem esses dados de agora, estão já pautando os impactos do coronavírus, do novo coronavírus. Quero salientar isso, enfatizar muito, porque é um ponto fundamental da nossa análise. A indústria, nesse caso nos Estados Unidos, teve uma redução do seu índice de atividade geral comparável ao pior da crise de 2008, que foi registrado precisamente no ano de 2009. Esse indicador foi de 46,3% lá em 2009, não é um percentual, é um indicador. Foi de 46,3% lá em 2009 e agora em 2019 ele estava em 47,8% como indicador, como número índice do desempenho econômico da indústria nos Estados Unidos. Portanto, um indicador bastante preocupante. Continuando aqui nos dados dos Estados Unidos, no próximo slide. O que nós percebemos é que o crescimento de um investimento total nos Estados Unidos caiu de 8% no primeiro trimestre de 2018
para 1% no primeiro trimestre de 2019. O investimento das empresas nos edifícios, escritórios, galpões, estruturas, etc., diminui de 13,9% para 1%, também na virada de 2018 para 2019. Os investimentos em habitação, que são um elemento muito dinâmico da economia estadunidense, em qualquer economia de recorte capitalista, tem taxas negativas nos últimos 5 trimestres consecutivos, entre 2018 e 2019. Avançando mais um pouco nos dados dos Estados Unidos no próximo slide. O que nós percebemos é que, especificamente por setores da indústria nos Estados Unidos agora, na área de máquinas e equipamentos, a massa total de lucros caiu de 36 bilhões de dólares em 2014 para 18 bilhões de dólares no último trimestre de 2018. A produção, por exemplo, de computadores e produtos eletrônicos também se reduziu de 70,9 bilhões de dólares para 39 bilhões de dólares entre 2014 e 2018. A produção de equipamentos elétricos, ou na produção de equipamentos elétricos, a massa total de lucros foi reduzida de 27 para pouco mais de 2 bilhões de dólares, se compararmos 2015 e 2018. Na indústria automobilística, propriamente dita, essa mesma massa de lucros se reduziu de 36 bilhões em 2014 para pouco mais de 8 bilhões de dólares no ano de 2018. Seguindo aqui com os indicadores. No próximo slide, o que a gente pode verificar? Que desse total do desempenho da economia dos Estados Unidos, somam-se certos recortes da economia chinesa. Aqui, esses dados da economia chinesa já são especificamente contabilizando a crise econômica diante da paralisia promovida pelo coronavírus. Portanto, já era um cenário de desaceleração da economia mundial, já era um cenário de desaceleração da economia dos Estados Unidos, e, diante do impacto do novo coronavírus, a economia chinesa é duramente afetada. A produção industrial caiu de 13,5% entre janeiro, aliás, 13,5% entre janeiro e fevereiro, comparando com o mesmo período do ano passado, e foi a queda mais acentuada desde a crise de 2008. Dos 41 setores industriais chineses contabilizados, 39 tiveram redução durante esse período. Já alguns dados preliminares apontam para 13% de queda no PIB chinês nos 2 primeiros meses do ano. As vendas no varejo tiveram uma redução de 20,5% nesses 2 primeiros meses. E o investimento em ativos fixos, que vão medir esse setor de construção também, tal como nos Estados Unidos nós vimos, o indicador de prédios, instalações em geral, no caso da China, teve um recuo de aproximadamente 25% praticamente no ano. A construção de imóveis caiu 44% e as vendas de imóveis residenciais encolhem 34%. E o investimento no setor imobiliário teve uma redução de 16%. Seguindo mais uma vez para o próximo slide. Dentro da economia chinesa, a taxa de desemprego subiu de 5,2% para 6,2%, e a produção de itens intensivos em mão de obra, como telefones celulares, automóveis e computadores, recuou mais de 30% nesse primeiro bimestre com relação ao ano passado. Ok? Avançando também nos dados, no próximo slide. Nós vemos que o desempenho da economia chinesa, ele traz um PIB que, do ponto de vista do valor adicionado na indústria primária, teve uma queda de 7,1%. Aliás, o total que representa no PIB chinês representa 7,1%. A indústria secundária em transformação chega a 39%, e o setor terciário, que engloba mais comércio e serviços, bate 53% do total da economia chinesa. A contribuição que o setor de consumo tem para o total do PIB chinês chega a 57%. E a formação bruta de capital, que é um dado fundamental para uma economia capitalista e para o investimento, para o grau de investimento nessa economia, que pode representar uma retomada do crescimento econômico, teve 31%
aqui de participação no total do produto chinês. E as exportações de bens e serviços, 11%. O produto per capita chinês em 2019 teve um aumento de 5,7% em comparação com o ano anterior. E o desempenho geral da economia chinesa, ele também é bastante pela crise econômica, que bate mais fortemente agora no coronavírus, com pelo menos 3 indicadores que eu quero dividir com vocês, que são gráficos propriamente ditos, que estão nos próximos 3 slides, e aí eu quero usar o final do tempo aqui para amarrar o raciocínio dessa nossa discussão inicial, do início da nossa conversa, para que eu possa apresentar aqui como nós estamos observando o cenário econômico durante o novo coronavírus. Portanto, passando para o próximo slide, o que nós podemos acompanhar é o desempenho da economia chinesa e a elevação significativa da taxa de desemprego na nossa esquerda, aqui no gráfico, e o investimento em ativos fixos tendo uma queda extraordinária durante esses 2 primeiros meses do ano. Mas o que vale registrar também é que a taxa de desemprego, para o caso chinês, nesse sentido, observando a escala do gráfico, ela tem um aumento significativo enquanto taxa, que, portanto, gera um sinal de alerta muito forte para a própria economia chinesa. E se nós observarmos esses investimentos em ativos fixos na China, já existia uma trajetória tendencial de queda, que, obviamente, sofre uma pancada aqui durante os meses de janeiro e fevereiro, mas eu queria pontuar isso. Já existe uma trajetória tendencial de queda nesse indicador nos últimos anos também para a economia chinesa. Portanto, do ponto de vista estrutural, a economia da China já não vinha gozando de uma excelente saúde. Ela vinha tendo o seu crescimento muito mais moderado e já se esperava que 2019 fosse o primeiro ano que a China cresceria menos de 6% desde o início deste século. Portanto, todos os indicadores prévios à pandemia já eram indicadores preocupantes. E a pandemia acentua e dramatiza ainda mais todos eles. O próximo dado que eu quero dividir com vocês, aqui adiante, no próximo slide, ele vai envolver esse desempenho da economia chinesa com relação a vendas no varejo e produção industrial. Reparem que, mais uma vez, a queda é acentuadíssima em janeiro e fevereiro, mas ambos os indicadores têm uma tendência, de 2018 até agora, de queda. Eles apontam para uma queda tendencial, com algumas breves recuperações, mas existe uma tendência já de queda, o que sinaliza para nós o esgotamento de um ciclo econômico, de alguma forma, né? Que a crise já vinha sendo gestada durante os anos de 2017 e 2018, e que o ano de 2019 dá conta de preparar o terreno para essa pancada que acontece com o novo coronavírus em 2020. O próximo dado que eu quero dividir aqui na sequência, e o último, antes de caminhar para as considerações mais analíticas desses dados, vai envolver a formação bruta de capital fixo da China. Está no próximo slide esse dado, e vocês podem perceber que existe uma escalada muito grande do indicador de 2016 a 2018. Esse é o último dado que está disponível no escritório de estatísticas da economia chinesa, o China Stat, que tem um compilado dos agregados macroeconômicos chineses, e não saíram os dados ainda consolidados de 2019, mas eu quero chamar a atenção para um item importante aqui, porque esse slide que vem mostrando o avanço da formação bruta de capital fixo na China, ele é um dado que está em termos absolutos, portanto, aqui em dólares, né? Então, tem aqui um indicador que está medido em dólares e, portanto, em termos absolutos, e está medido em milhões de dólares, então 5 mil milhões aqui vão chegar a pouco mais de 5 bilhões de dólares de investimento em capital fixo. E desse total que está sendo apresentado, nós vemos uma escalada muito forte em 2017 e em 2018, não temos os indicadores compilados ainda no ano de 2019, mas seguindo essa trajetória tendencial aqui
da economia chinesa dos últimos 2 anos, nós poderíamos apontar provavelmente para um ritmo de crescimento da formação bruta de capital fixo ainda, mas um crescimento a taxas mais modestas, que é isso que eu queria sublinhar aqui a princípio. Do quadro geral aqui, vou pedir licença para voltar para o vídeo, para conversar com vocês a propósito desses dados, por favor, para colocar o seguinte, pessoal, para quem está nos acompanhando. Muito obrigado. Os indicadores ali, eu vi que alguns de vocês estavam conversando, todos esses indicadores eu posso disponibilizar sem problema algum, para que vocês possam acompanhar. Eu tive que ser um pouquinho mais acelerado para não ser traído aqui pelo tempo e poder fazer a apresentação inicial para todos. Mas o que eu quero colocar de largada do raciocínio inicial vai ao encontro de 2 elementos centrais, ok? O primeiro, essa crise que estoura em 2020, ela representa o fim de um ciclo econômico que tinha sido iniciado lá em 2008. Esse ciclo, que os economistas críticos em geral tendem a interpretar que ele tem uma duração média de 6, 8, estourando para 10 anos, eles já vão nos mostrando aqui que estávamos diante de um esgotamento do ciclo. E a pandemia vem para acelerar, dramatizar, antecipar e aprofundar todos esses elementos. Agora, queria trabalhar em cima das 2 hipóteses que eu trouxe antes aqui para vocês. A primeira delas, as taxas de juros como instrumentos de política econômica para reverter a tendência de queda da economia mundial, não é mais um instrumento que está sobre a mesa. A gente pode ver já a crise estourando e desde que Donald Trump, por exemplo, assume o governo nos Estados Unidos, ele vem pressionando o Fed, o Banco Central, naquele consórcio de bancos privados que representam o Banco Central estadunidense, ele vem pressionando o Fed para reduções sucessivas nas taxas de juros. E essas reduções não representavam um reaquecimento da economia estadunidense. Recuperava-se, em alguma medida, o nível de emprego, mas não exatamente o funcionamento e o desempenho na produção de riqueza dos Estados Unidos, que continuava cambaleando. Esse mecanismo não está disponível para o Banco Central alemão e não está disponível para o Banco Central francês, nem para o Banco Central japonês. E vejam, o Banco Central brasileiro, que sempre teve, desde o início do Plano Real, uma política monetária muito austera, com taxas de juros elevadíssimas, apresentam aqui para nós, desde a virada para o governo Michel Temer, no processo de destituição da presidente Dilma, uma queda acelerada das taxas de juros, sem que isso se verifique ou se traduza em termos de crescimento econômico. Portanto, mesmo o Brasil, que tinha um espaço para crédito farto, muito disponível em função das taxas de juros altíssimas, tampouco consegue converter esse crédito em investimento ou em consumo que possa representar um aquecimento da nossa economia. Portanto, esse é um dado peculiar, fundamental, que difere esta crise, que é sem precedentes, de 2020 agora, que vocês devem ter acompanhado nos últimos 2 dias, os preços de petróleo sendo negociados no futuro a valores negativos, isso é absolutamente sem precedentes. Portanto, estamos diante de um cenário completamente peculiar e idiosincrático. E dentro dessa circunstância, uma ferramenta que volta e meia sempre era utilizada para reaquecer a economia, que era a taxa de juros, não se aparece como um instrumento de fato a ser utilizado. E, por outro lado, essa falta de coordenação política, que aqui eu quero trabalhar também mais numa hipótese com vocês, para dizer o seguinte: a crise de 2008, ela foi o início do fim de todo o sistema de governança global que se estruturou após a Segunda Guerra Mundial. Quero trazer isso aqui para trabalhar como hipótese e debater com todos vocês nessa audiência qualificada que a gente tem na noite de hoje. Porque inaugura-se um modelo de governança global a partir de 1945, cujo fiel depositário são os Estados Unidos e toda uma coalizão ocidental, e que estabeleceu uma linha de um processo político mundial capitaneado e comandado pelas forças ocidentais,
arregimentado nos bordões das democracias liberais ocidentais, cujas repúblicas teriam sido o suprassumo da evolução política humana, e nós teríamos um cenário da mais absoluta estabilidade política, econômica e social desde 1945. Este cenário, forjado diante da hegemonia estadunidense, ele teve o início do seu fim em 2008, queria sublinhar isso, e o ano de 2020, esta crise econômica de proporções estratosféricas que nós estamos vivendo e tem uma tendência a se acentuar e piorar ainda mais do segundo semestre em diante, ela marca o fim de uma era. E eu não estou querendo aqui asseverar propriamente o fim da hegemonia estadunidense logo de cara. Eu estou querendo dizer que os regimes internacionais, diante de uma coordenação internacional política capitaneada pelos Estados Unidos, cujo ápice foi estabelecido a partir do guarda-chuva do sistema ONU, está em colapso. Este colapso se inaugura em 2008 e ele tem o seu ocaso no ano de 2020. Vejam como, desde 2008, estas instituições internacionais vão gozando de cada vez mais descrédito dentro do cenário internacional e vão perdendo sistematicamente a sua capacidade de coordenar a política dos Estados. Nós que trabalhamos as relações internacionais, compreendemos que da base dos regimes internacionais, desde que Stephen Krasner, por exemplo, pautava muito a respeito do tema, nós conseguimos perceber que este processo de regimes internacionais, ele tem uma dificuldade gigantesca de se estabelecer no cenário atual, porque ele não consegue mais estabelecer um conjunto de regras, instituições, normas e procedimentos que possam moldar o comportamento dos Estados no cenário internacional. E por que eu atribuo esse colapso entre o interregno 2008 e 2020? Precisamente porque o principal depositário deste projeto, que são os Estados Unidos, vão se constituindo como o principal país que manifesta sistematicamente a sua hostilidade a essas normas, essas práticas, esses procedimentos, essas instituições internacionais. Vejam que um episódio como o da Guerra do Iraque, por exemplo, em que os Estados Unidos consultam o Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança manifesta uma negativa e veta a entrada militar dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos invadem o Iraque mesmo assim, já representam um furo desses procedimentos, um atropelo desses procedimentos. No entanto, digamos que o modus operandi foi seguido. Os Estados Unidos buscaram o Conselho de Segurança, tiveram a negativa e resolveram atuar por si próprios. Agora, quando nós vemos o cenário mais contemporâneo, a crise de 2008, ela gestou uma crise social, uma crise econômica e com desdobramentos políticos, que foi elegendo líderes mundiais que, à sua maneira, começaram a operar numa lógica paralela a essas instituições, a essa institucionalidade. Vejam, por exemplo, como os Estados Unidos não trazem o âmbito da disputa, da guerra comercial com a China, para dentro da Organização Mundial do Comércio. Isso não é tratado no âmbito da OMC. A OMC está completamente esvaziada no cenário atual para lidar com um dos maiores desafios da política comercial global. Vejam como os Estados Unidos manifestam, já desde Barack Obama, uma política, do ponto de vista ambiental, que transita entre hostilidade e afagos. E com Donald Trump, já parte exclusivamente para a hostilidade. Donald Trump se elege sob a plataforma de dizer: não cumpriremos nada do que está no Acordo de Paris, no Acordo Climático da COP21. Vejam como no cenário atual, presente, os Estados Unidos sinalizam com o fim do financiamento que eles estabeleciam à Organização Mundial da Saúde. E para que não fiquemos especificamente no dado da pessoa, para que não personifiquemos a crítica e não possamos pensar, bom, mas isso pode ser um lapso de tempo em que Donald Trump é o representante desse embate junto às instituições multilaterais. Vejam como não é assim. Vejam como, por exemplo, a União Europeia não conseguiu coordenar absolutamente nada da pandemia dentro do território europeu.
Inclusive, o presidente Emmanuel Macron disse recentemente que a União Europeia devia desculpas à Itália por não ter atuado de forma coordenada para conter o massacre que a pandemia representou naquele país. Vejam como há uma dificuldade imensa dos países europeus em coordenarem políticas entre si, em terem minimamente um padrão de comportamento que possa ser adotado. E não é só durante a pandemia. Vejam como a política migratória da União Europeia gera toda desencontrada entre si. Cada país tem uma regra específica e vai acentuando ou afrouxando essa regra no controle dos imigrantes. Vejam o golpe que representa a saída do Reino Unido, uma das costelas da União Europeia que desembarca do bloco e do projeto. Um Reino Unido que nunca foi muito afeito a um projeto europeu historicamente, mas cuja saída representa a perda estrutural de um membro central da organização. Portanto, este cenário com o qual nós nos deparamos atualmente, ele significa uma mudança radical nos paradigmas do comportamento internacional. Deixo aqui para debate, para que nós possamos discutir, qual é a posição do Brasil diante desse quadro, o que nos cabe, como nós nos situamos diante de um cenário como esse. Como a política externa brasileira tem se apresentado, desde a crise de 2008, inclusive, para lidar com um cenário como esse, né? Mas eu queria dividir essa avaliação preliminar aqui, diante dos dados que nós vínhamos apresentando. Portanto, uma pandemia só vem intensificar ainda mais uma crise econômica que já vinha em marcha, e essa intensificação pode representar o tiro de misericórdia em todo aquele sistema multilateral de coordenação internacional das políticas que foi comandado pelos Estados Unidos durante o seu processo hegemônico desde 1945. Ele sofre um duro golpe em 2008 e 2020 pode representar, de fato, o seu ocaso, o seu fim total, ok? Bom, pessoal, não quero me estender mais aqui no tempo, deixo essa primeira discussão aqui para discutir, para trabalhar com todos vocês, fico à disposição dos questionamentos e do nosso debate e depois, tomara, a gente possa aprofundar mais vários dos pontos que foram levantados aqui. Agradeço a vocês, muito obrigado, gente. Fechei. Eu que agradeço pela sua excelente exposição, professor. Eu já fiquei instigado a fazer uma pergunta no nosso bloco de perguntas. Lembrando sempre que todos os participantes podem já encaminhar desde já suas perguntas pelo nosso bate-papo. Eu só peço que vocês digam o seu nome completo, caso ele não esteja aqui no Zoom, cidade e sua instituição de ensino de vínculo. Tendo em vista o encerramento da exposição do professor Daniel, eu passo agora ao Bernard a palavra para que ele profira sua palestra. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui presente aí, participando desse evento. Acho que é um tema bastante interessante e fico muito feliz de estar participando. E muito obrigado por estar participando desse processo com o professor Daniel também. Eu acho que são temas bastante relevantes e que vale a pena ser trabalhados sempre, né? Eu trouxe também aqui alguns slides que eu vou apresentar. Vou botar aqui a tela. Só um minuto. Bom, eu me chamo Bernard Smith, eu sou diretor da Matchmaking Brasil e também da IBMEC, professor do IBMEC. Então, tenho trabalhado aí várias temáticas ligadas não somente à parte de promoção comercial internacional, mas também olhando aí um pouquinho a área acadêmica. Falando aí um pouquinho sobre a Matchmaking Brasil, o que eu acho que é relevante para vocês entenderem o meu dia a dia. Eu trabalho basicamente fazendo as conexões de oportunidades comerciais internacionais, linkando o Brasil com o mundo. Então, não somente com temas ligados a comércio exterior, mas também políticas públicas. Então, realizando aí uma série de atividades linkadas à parte de promoção comercial, à parte de advocacy,
ligadas às questões de acesso a mercados distintos e etc. Né? E, felizmente, nesses 7 anos de Matchmaking Brasil, temos realizado aí uma série de atividades por todo o mundo e com uma série de atividades também com parceiros institucionais. E também vale destacar que somos associados aí a algumas instituições e fica, inclusive, a dica aí para os estudantes, porque eu acho que isso é um aspecto bastante importante, que é justamente trabalhar a parte associativa, participar de atividades ligadas a diversas entidades de classe que podem trazer aí informações bastante relevantes para o setor. Temos realizado uma série de atividades, então, recentemente realizamos aí alguns cursos em universidades estrangeiras, Universidade de Paris, por exemplo, Kenyatta University, e tantas outras atividades, feiras internacionais, etc. E mais recentemente, antes de coroar com o coronavírus, né, nós estivemos em fevereiro realizando algumas atividades. Trabalhamos a missão do Jovem Exportador, que é uma instituição daqui de Brasília, que foi para Portugal, para agendas específicas na região. Também estivemos na Universidade de Genebra fazendo um curso de curtíssima duração, Universidade de Paris e outras atividades. Mais recentemente, fizemos aí uma mesa redonda que aconteceu no dia 16. A próxima vai ser no início do mês que vem, que a gente automaticamente está convidando a todos aqui presentes para participar também. E entrando já aqui no tema para poder discutir as temáticas específicas sobre os cenários, as perspectivas do cenário econômico global contemporâneo, eu gosto sempre de trazer uma definição do que é um cenário, né? Então, olhando aí o que está disponível no Michaelis, o cenário prospectivo, seria a previsão de um futuro através da projeção dos resultados decorrentes de ações que podem ser implementadas até o momento ou a data de concretização deste cenário, né? Então, isso é importante de avaliar, porque quando a gente observa a questão do cenário, existe um momento X onde os cenários são elaborados e, consequentemente, é uma questão de tentar adivinhar o futuro, né? O que está dentro dessa bola de cristal para poder entender o que vai estar acontecendo nos próximos meses, nos próximos anos. Então, eu sou uma pessoa muito gráfica, então eu gosto realmente de apresentar sempre uma visão mais estruturada do que é isso, né? Então, quando eu penso em um processo de planejamento para a implementação de cenários, eu sempre observo as influências que estão acontecendo, né? Então, para determinado projeto, para determinada atividade. Então, observando aí um exemplo simples, né? Eu estou querendo fazer um curso de comércio exterior. Quais são as influências que eu vou ter para poder realizar esse curso? Será que eu vou ter aí aspectos que vão influenciar o processo da realização do curso de comércio exterior? Então, todas essas influências são fatores, tanto internos como externos, que são relevantes para o processo. E uma vez feito isso, você vai identificar os cenários e também observando aí os aspectos não previstos, como a questão do coronavírus. Ninguém previa o coronavírus, né? E isso chegou de surpresa para muita gente, né? E quando a gente trabalha a identificação de cenários, eu sempre digo que o ideal é ter pelo menos 3 cenários. Podem haver outros, mas pelo menos 3. Por quê? Porque um vai ser o mais provável, vai ter um menos provável e vai ter um que é o que todo mundo gostaria, né? Mas que não necessariamente é o mais realista. Então, isso é importante para entender qual é o cenário mais provável para que a gente possa observar aí as oportunidades vindouras, né? E, consequentemente, são múltiplas as possibilidades. Então, existem aí vários direcionamentos, pode ser para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, com base nisso, você vai estar observando aí as oportunidades que vão acontecer ao longo da identificação dessas oportunidades, desses cenários. Então, o cenário, muitas vezes, você precisa avaliar o que você quer, aonde você gostaria de chegar e quais são as intempéries até lá, né? Então, olhando aí do que está acontecendo no mundo, então é interessante observar alguns dados estatísticos que foram divulgados recentemente. No The Economist apareceu esse gráfico bem interessante, onde aparece aí o Brasil, o Japão, Rússia, Estados Unidos, o Reino Unido e a região do euro, né?
Então, assim, de cara eu vejo aí, eu faço algumas perguntas, né? Uau, o Brasil está tendo aí menos problemas do que o Reino Unido e do que a zona do euro. Uau, fantástico, né? Então, aparentemente, estamos em melhores lençóis do que outros países. E, consequentemente, quando a gente observa aí o Reino Unido e a região do euro, evidentemente a gente pensa sobre o Brexit, né? E o Brexit nessa brincadeira toda, né? Então, evidentemente, como ele está em processo, ainda tem até o final do ano para poder, de fato, acontecer todos os últimos passos do Brexit, então esses dados ainda estão um pouco misturados, mas mostra aí um pouquinho algumas situações bastante interessantes quando a gente observa a Rússia, observa aí o Japão e as outras economias. E aí, claro, é importante fazer algumas perguntas, né? Qual é a sua avaliação sobre os números apresentados pelo The Economist, né? Qual é o cenário para o setor privado brasileiro? Qual é o impacto na política, né? Nós temos visto aí uma série de ações acontecendo na política brasileira e até que ponto esses dados refletem todos os segmentos, né? Então, isso são aspectos bem interessantes que valem a pena serem avaliados. E observando aí uma outra fonte, o Fundo Monetário Internacional também apresentou aí alguns dados vindouros, né? Então, eu dividi o arquivo em 2 páginas para poder facilitar a visualização, onde nós temos aí uma perspectiva para 2000 realmente tenebrosa comparado com 2019 e 2021 como um cenário mais interessante, não? Então, novamente, a gente observa aí a questão da região do euro, onde tem a Alemanha aí caindo 7 pontos, né? A Itália também muito mal, -9%, Espanha, etc., né? E depois entrando para o cenário das economias emergentes, onde temos aí a Índia com 1,9 pontos positivos, né? Temos a China 1,2 e o Brasil com -5, né? E outros números assim parecidos dos outros mercados. Então, isso remete um pouquinho ao que o professor Daniel estava comentando. Eu acho que é de fato aí uma preocupação muito grande do que está acontecendo no mundo em termos numéricos, né? E o que está acontecendo de fato na economia e na sociedade. Eu acho que está havendo de fato uma mudança radical na realidade do mundo. E, evidentemente, é uma questão de identificar alguns direcionamentos, né? Então, observando aí o que aconteceu na última crise grande que aconteceu no mundo, nos Estados Unidos, em 2008, foi um período também onde nasceram também algumas startups muito importantes, né? Como que faz parte do dia a dia de todo mundo, né? O próprio WhatsApp, o Uber, né? O Instagram, que todo mundo fica postando imagens, e tantos outros aplicativos, né? Então, isso é muito interessante porque a partir do momento que existe crise, também existe oportunidade. Então, hoje mesmo eu estava recebendo aí algumas mensagens que todo mundo recebe pelo WhatsApp e observando aí um recado chateado de uma empresa botando aí em público uma informação que ela está descontente com a atual situação e blá, blá, blá. Então, o que essa empresa precisaria fazer, apenas, além de ficar reclamando? Né? Eu acho que precisaria tomar algumas atitudes, né? Porque não adianta ficar aguardando momentos melhores ou ficar aguardando uma solução vindo do governo ou alguma outra situação que caia do céu, né? Existe a necessidade de agir e, consequentemente, por que não se aventurar também por outras oportunidades, né? E, é claro, quando a gente pensa também em exceção, existem aí alguns outros números também muito depressivos, né? Aumentos de suicídios por causa da crise, existe aí uma quantidade de mortes que não necessariamente aparecem linkadas à crise, mas estão ligadas à fome e tudo mais, né? Então, isso aí são apenas uma pincelada que eu tirei aí do Google Scholar, que é onde é possível verificar alguns documentos acadêmicos bem relevantes, mas que mostra aí um outro cenário, né? Então, são situações onde existe a necessidade de avaliar o que está acontecendo no mundo e olhar aí também a questão das oportunidades. E olhando para o Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil mostra aí também algumas perspectivas bem interessantes, né? Como a Câmara aprovando aí o sistema de votação remota de projetos. Uau, isso aí é fantástico, né?
E também a questão das aulas online que estão acontecendo, desde as crianças do primário até a universidade, né? Isso virou parte do dia a dia, da noite para o dia, de fato, né? E também algumas mudanças de legislação, como a questão da telemedicina, que foi aprovada para poder facilitar que médicos possam estar também dando aí pareceres médicos e fazendo consultas de forma remota, né? E também a questão do consumidor, né? As vendas online cresceram assim maravilhosamente, né? Saiu do mercado, saiu do shopping diretamente para a internet, né? Então, são algumas mudanças de paradigmas que estão acontecendo. Muitos restaurantes, né? Provavelmente vocês também conhecem aí alguns restaurantes que não ofereciam serviços online e que hoje já estão em diversos aplicativos, né? Então, isso são algumas perspectivas que estão acontecendo para o Brasil, que são bem interessantes e que, é claro, nos faz levantar a pergunta, e aí, né? Para onde que nós vamos, né? O que está acontecendo e o que eu devo fazer, né? Porque, afinal de contas, eu estou inserido nesse processo e preciso trabalhar, preciso fazer dinheiro, né? Então, vou ficar em casa fazendo nada ou vou ficar em casa fazendo alguma coisa? Eu, pessoalmente, prefiro ficar fazendo alguma coisa. Então, assim, é claro, ter uma bola de cristal todo mundo gostaria, né? Eu acho que isso aí seria o ideal, mas às vezes algumas informações que aparecem na internet nos dão essas pistas do que está por vir, né? Eu acho que vale a pena sim a gente trabalhar essas pistas para poder tirar proveito disso e sobreviver aí esses ciclos que estão acontecendo de mudança. É isso, me coloco também à disposição para eventuais perguntas. É um prazer, novamente, repito, de estar aqui e fico muito contente de estar compartilhando aí todas as informações com todo mundo. Obrigado. Bernardo, nós que agradecemos a sua excelente intervenção. Eu vou utilizar a minha prerrogativa de moderador desse espaço para fazer a primeira pergunta para o professor Daniel. A minha pesquisa de mestrado ela é especialmente sobre a questão de regulação de investimento e ela vai muito no sentido da sua fala de uma queda do multilateralismo, né? E especialmente que já vem de algum tempo, mas que é arraigado pelo Trump. Eu tenho notado eu realmente já tinha notado alguns números declinantes na economia global, que ainda não tinham se manifestado numa crise, especialmente nos níveis global de investimento estrangeiro direto. E um sinal importante da regressão da liberalização dos fluxos econômicos foi as tentativas do Trump de renegociar acordos comerciais importantes, como o NAFTA, por exemplo, que aconteceu recentemente, e é o caso específico que eu estou estudando. O que o senhor tem a me dizer sobre esse processo de arraigamento da atuação unilateral dos Estados Unidos e o que isso tem de impacto imediato sobre as instituições internacionais, que eu acredito que é esse o cerne da sua fala. Tem alguma pergunta aqui no nosso chat? Da Adriana, da UFGD, Dourados, Mato Grosso do Sul. Aos palestrantes, os senhores concordam com a visão de Stunkel, que o corona está escancarando o início de um mundo pós-ocidental? E para o Bernard também eu gostaria de perguntar para ele se essa recuperação em 2021, né, que se prevê, ela não se deveria talvez a um ponto de partida baixo, depois desse ano de 2020, com previsões assim catastróficas de crescimento econômico, crescimento negativo generalizado, e o fato de o Brasil ter uma perspectiva de crescimento de 2,9, que é inferior, inclusive, ao dos outros países em desenvolvimento, que, em geral, já apresentam uma taxa de crescimento inferior devido a um ponto de partida mais alto de PIB, isso não indica, talvez, uma fragilidade econômica já existente previamente? O professor que quiser iniciar o seu debate pode se sentir à vontade.
Ok. Eu começo, então? Pode ser? Pode ficar à vontade, professor. Ok. Bom, sobre a questão da regulação de investimentos, né, o que está acontecendo com o NAFTA. Veja, o caso dos Estados Unidos é ilustrativo pelo seguinte: os Estados Unidos vinham numa trajetória ascendente de um ciclo econômico que se inicia em 2001 e vai até 2008. O modelo levado a cabo durante esse processo da crise foi um modelo de expansão de ativos com a criação e a multiplicação daqueles títulos derivativos. E essa é uma condição que, dentro do sistema capitalista em geral, acontece, né? O caso dos Estados Unidos e a crise de 2008, especificamente, ela tem um impacto, no caso dos Estados Unidos, que eu diria que é bem peculiar. Por quê? Porque ela primeiro bate muito forte entre 2008 e 2012, certo? Na medida em que os Estados Unidos tentam recuperar sua economia e são injetados de cara 700 bilhões de dólares, depois mais 200 bilhões, e o total ultrapassa 1 trilhão de dólares investidos pelos Estados Unidos para salvar o seu sistema financeiro, salvar as grandes empresas e recompor a economia estadunidense, os Estados Unidos, de certa forma, conseguem vencer o principal drama dos indicadores da crise econômica. Portanto, desde 2010, 2011, os Estados Unidos já têm indicadores muito positivos do ponto de vista do desempenho da sua economia. Só que esse país permanece numa crise social e essa crise social engendra uma crise política a reboque. Como é que eu entendo, por exemplo, a eleição do Donald Trump? O Barack Obama faz 2 gestões, né, nos Estados Unidos, seguindo exatamente a mesma linha que vinha sendo trazida por George Bush. Por isso que eu acho que na academia em geral no Brasil e nas relações internacionais em geral, tem um equívoco muito grande e nós importamos isso já desde os Estados Unidos, né, numa crivagem. A CNN é democrata, a Fox é republicana, as universidades democratas, as universidades republicanas, o bipartidarismo estadunidense. Isso bate aqui, chega principalmente no estado de São Paulo e irradia para o resto do Brasil, é impressionante. Uma avaliação de que se tem um presidente democrata, ele é um pouco melhor para nós, e se tem um presidente republicano, ele é malvado. Os republicanos fazem guerra, os democratas fazem acordos. Tem um tom binário de fazer análise que é absolutamente rasteiro da política dos Estados Unidos. Portanto, nós temos aqui na Academia Brasileira um gigantesco desconhecimento da história dos Estados Unidos, da sua trajetória. Tem que ler, por exemplo, aqui Léo Huberman, A História da Riqueza dos Estados Unidos. Nós, o povo. Como se forjou aquela nação. E aí caem por terra todas aquelas visões simplistas de que foram os ingleses, os perseguidos religiosos, os irlandeses, os escoceses. E a construção da grandeza da nação dos Estados Unidos vai muito além daquilo que a gente costuma estudar de forma absolutamente rasteira. Por que eu estou levantando esses dados? Porque o próprio Barack Obama, por exemplo, já é um campeão de deportações nos Estados Unidos. Barack Obama deportou mais gente do que o Trump. Ele já perseguia essas pessoas. Quando a gente vê esse processo em marcha, eu vejo que há um tensionamento social nos Estados Unidos que tem um resultado político, que é Donald Trump, que se apresenta como um candidato anti-establishment, um bilionário estadunidense que faz um discurso contra Wall Street. Vejam só o caráter aqui da habilidade política dele de explorar uma insatisfação popular gigantesca, que era precisamente qual? O fato de que os cidadãos estadunidenses olhavam para um cenário da crise de 2008 e diziam assim, bom, a televisão, os meios de comunicação, a internet, todo mundo fala que a economia está bem e está melhorando, mas o meu salário está pior. Eu estou vivendo mal. As dívidas, por exemplo, dos jovens universitários nos Estados Unidos passam dos patamares de trilhões de dólares. Quando isso acontece, os Estados Unidos recuperam alguns indicadores macro
da crise de 2008, mas socialmente as pessoas conseguem ter uma vida muito pior. E a geração que vem após a crise de 2008 é uma geração, vocês podem buscar aí, tem pesquisas, dados mostrando isso, nos países centrais é a primeira geração, pós-45, que não vai conseguir sequer manter o padrão de vida dos seus pais e dos seus avós. A geração pós-45, ela foi uma geração que acumulou muita riqueza e propriedade. A geração dos anos 80 até meados dos anos 2000, ela teve muitos percalços, mas manteve minimamente boa parte dessa propriedade. E a geração pós-2008 vai queimando propriedade para sobreviver nas classes médias, completamente empobrecidas nos Estados Unidos, tal como é na Europa Ocidental. Mas precisamente por causa estadunidense, o Donald Trump é reflexo disso. E ele diz o seguinte: eu vou renegociar o NAFTA e vou fechar o país, eu vou fazer uma guerra com os Estados Unidos e tudo, com a China e tudo mais. Eu queria chamar a atenção disso. Guerras comerciais existem desde que o mundo é mundo. Desde antes do capitalismo tem guerra comercial. Sabe qual é a novidade dessa guerra comercial agora? É que ela usa ferramentas muito menos sofisticadas. Porque ela volta àquele princípio de simplesmente elevar tarifas. Porque na base, as guerras entre os países sempre existiram, mas elas vinham sendo mais escamoteadas. Coloca uma barreira sanitária aqui, uma barreira ambiental lá, uma lei trabalhista mais restritiva. E era assim, por exemplo, que os Estados Unidos conseguiam ter pleno controle do mercado de produção automobilística na fronteira com o México, via NAFTA. E conseguiam petróleo barato do Canadá e do próprio México. Se vocês pegarem os dados de complementariedade econômica, o NAFTA é um projeto especificamente para os Estados Unidos. Só eles se beneficiam. Os Estados Unidos têm uma ligação extraordinária com o Canadá, uma ligação extraordinária com o México, e entre México e Canadá, o comércio é ridículo, é pífio, baixíssimo. Então, o que a gente percebe é que é um plano montado para os Estados Unidos. Só que como o emprego industrial nos Estados Unidos, essa classe média está absolutamente decadente, o que é o USMCA, o novo acordo pautado pelo Trump? É um NAFTA, precisamente as mesmas coisas do NAFTA, com alguns degraus a mais de pressão dos Estados Unidos sobre Canadá e sobre México. Qual é a pressão sobre o Canadá? O setor de laticínios de vocês vai ter que estar aberto agora. Qual é a pressão sobre o México? Não podem ter fábricas pagando menos de $15 a hora na indústria automobilística aí. Essas são as principais mudanças que o novo acordo apresentou do Trump. E o que ele significa? Alimentos mais baratos para os Estados Unidos e uma possibilidade que esse médio fazendeiro consiga ter um grau de competitividade maior contra os laticínios que vêm do Canadá, e aquele emprego de classe média industrial das cidades, ele pode ser um pouco mais recuperado diante do embate, da disputa com o México. Mas nem foi isso que aconteceu. O saldo de empregos industriais do primeiro mandato do Trump, ele seguiu muito modesto, com alguns contornos de queda, inclusive. Mas ele vai tomando essas medidas para atender ao cidadão médio do campo e da cidade nos Estados Unidos. E é extremamente habilidoso nisso. Por isso que é fundamental pensar os Estados Unidos, entender a história dos Estados Unidos, entender os Estados Unidos para muito além das manchetes e das redes sociais. Isso para um estudante de relações internacionais é fundamental. Tem que parar com essa ideia binária, essa visão rasteira que existe aqui, principalmente em política externa. Quando vai se estudar a política externa dos Estados Unidos, os democratas são bonzinhos, os republicanos são maus. É impressionante a quantidade de texto que fica dentro dessa dicotomia rasteira, anticientífica e anticoncreta, porque não olha para o real, não olha o processo histórico dos Estados Unidos, né? Então, colocaria aqui, Lucas, esses aspectos fundamentais que fazem com que os Estados Unidos reordenem a sua política comercial, nesse sentido. Sobre a pergunta da Adriana, né, se nós poderíamos viver um mundo pós-ocidental, essa pergunta é curiosa por duas razões. Não quero me estender muito aqui sobre isso, mas eu sou economista também de formação, e quando nós lemos o Adam Smith, por exemplo, um dos maiores economistas que começa a sistematizar a ciência econômica em geral, já ancorado sobre gigantes como Petit, como Quesnay, o Adam Smith tem textos sobre a China, e ele fica absolutamente espantado com a vitalidade da economia chinesa.
ele está começando a descrever a Revolução Industrial Inglesa, mas ele vê o seguinte: o volume de comércio que a China tem enquanto império dos seus estados tributários ao redor e a característica de economia regional que a China tem é pelo menos 10 vezes superior à produção e circulação de mercadorias no continente europeu. Pelo menos 10 vezes. Isso, o Adam Smith dá alguns traços, e depois quem complementa, e para estudar a China tem que ler esse livro, é um livro do André Gunder Frank, chamado Reorient. Reorient, ou Reorientar na sua edição em espanhol. Ele não tem em português, ele só está em inglês e em espanhol. Nesse livro, o que o Gunder Frank identifica? Que o mundo sempre foi oriental, na prática. Né, Adriana? Eu só queria fazer esse primeiro alerta aqui. O mundo sempre foi oriental. Teve um pequeno lapso de tempo em que, de fato, isso nós não podemos negar da realidade, a Inglaterra colocou de joelhos o Império Chinês, controlou toda a matriz de produção de excedente indiano e canalizou essas duas gigantescas matrizes de produção de riqueza em direção à Europa. E dali a dominação inglesa ganha o mundo e é um império onde o sol nunca se põe e tudo mais. Existiu, de fato, isso é concreto. Mas a pujança econômica oriental, ela sempre existiu como tal. E agora ela vem ocupando uma posição ainda mais central. E eu diria, tem gente que está cravando assim, o saldo final de 2020 ou da pandemia é a ascensão hegemônica da China e o declínio acentuado dos Estados Unidos. Eu acho que não vai ser agora. Eu acho que é um tiro muito forte contra os Estados Unidos. Eu avalio que tudo indica para uma centralidade hegemônica pós-ocidental, centrada na China, com uma participação muito forte da Índia, com alguns contornos de poder e geopolítica da Rússia, mas eu não diria que o saldo final de 2020 já vai ser esse de cara, mas eu não tenho dúvidas de que o cenário pós-pandemia é um cenário de enfraquecimento relativo ainda maior dos Estados Unidos e um crescimento chinês também muito avançado. Mas eu não arriscaria cravar ainda isso, porque por mais que em termos relativos a China venha cultivando isso nos últimos 10 anos, ela ainda tem um grau de interconexão fortíssimo com a economia dos Estados Unidos, que ainda não permite desgarrar, que ainda não permite que possa surgir, por exemplo, uma nova institucionalidade mundial pautada a partir da China, ou uma cesta de moedas que diminua o poder relativo do dólar e que coloque o yuan como uma moeda central a partir desta década de agora. Eu ainda vejo isso como uma parte do processo, certo? Então, dentro desse cenário, eu avaliaria que nós estamos sim encaminhando para o mundo pós-ocidental. E eu diria que a pandemia é decisiva para isso, mas esse não vai ser o saldo imediato, né? Eu acho que ainda toma algum tempo. Eu acho que precisamos ter um pouco mais de cautela ainda antes de cravar isso precisamente. Fechei. Se puder me permitir completar também um pouquinho sobre esse tema, eu acho que existe aí algumas questões bem interessantes, que é a questão relacionada à parte de mercado, né? Quando a gente fala em China, é um mercado que tem um número significativo de consumidores e, consequentemente, isso é bastante relevante para o processo. Agora, remetendo aí a questão da China, da Índia, da Inglaterra, é extremamente interessante verificar esses países da Ásia, como a Índia, por exemplo, que é uma diferença muito básica entre a China e a Índia é o fato da Índia falar inglês, né? Então, isso facilita a questão de negócios na região, fazendo com que existam aí algumas oportunidades a serem trabalhadas. Mas, é claro, quando a gente compara a Índia com a China, é claro que a China é muito mais forte do que a Índia. Mas, mesmo assim, não somente esses dois mercados, mas outros mercados que não são tão visíveis também estão se beneficiando de todo esse processo. Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar, que nem todo mundo tem percebido, é Bangladesh. Nós temos trabalhado bastante com o governo de Bangladesh. Eles têm feito aí o dever de casa de fazer visitas internacionais para adaptar a sua política para novas tendências internacionais. E hoje, antes da pandemia, Bangladesh estava com um crescimento mais alto do que a própria China
né? Então, isso é muito interessante porque a gente percebe aí alguns outros países da região que também estão se beneficiando da China, propriamente dito, porque como são vizinhos, consequentemente, aí faz com que existam aí algumas oportunidades comerciais serem trabalhadas por outros mercados, mas que, consequentemente, leva a questão quanto à discussão sobre, novamente, a questão da relevância da Ásia como um todo, né? E quanto àquela outra pergunta que foi feita em relação ao desenvolvimento econômico para 2021 dos diversos países, essa é uma temática bem interessante, que eu também fiquei até surpreso com os números quando eu vi, mas aí eu também remeti a uma outra fala que eu escutei dessas diversas entrevistas que estão acontecendo, é que, pelo que eu estou entendendo, está sendo discutida a criação de um novo Marshall Plan, mas com base no corona, né? E isso é extremamente interessante, porque a partir do momento que você implementa aí um Marshall Plan para mercados, claro, isso aí vai também trabalhar a questão de acesso a mercados, né? Porque quando a gente observa o que aconteceu com o Marshall Plan no passado, era novamente a questão de acesso à economia americana, para o desenvolvimento da economia americana, né? E é claro, a partir do momento que a gente está observando aí o crescimento da China como um todo, isso acaba tendo aí também uma avaliação de como é que vai ser esse novo plano de desenvolvimento econômico para poder desenvolver esses países. Mas hoje, olhando aí o que está acontecendo entre Brasil, Alemanha, por exemplo, e outros países, eu tive aí uma reunião semana passada com uma empresa brasileira lá sediada em Berlim, e eles estavam comentando, olha, aqui na Alemanha, todas as empresas estão recebendo recursos financeiros. E não importa se você está bem ou mal, mas o governo está acreditando na sua conta 15 mil euros. Então eu fiquei, uau, 15 mil euros, eu também quero, né? Então eu não vejo isso acontecendo, por exemplo, no Brasil, né? Então eu vejo muitos problemas acontecendo em relação aos pequenos empresários, aos pequenos produtores, desde o pipoqueiro que vende pipoca até mesmo quem está as startups, né? As startups também estão sofrendo com esse processo, né? Então, de fato, está havendo aí uma situação muito complicada aqui no país, onde que fica uma grande interrogação de como é que vai ser daqui para frente, como é que vai ser o futuro, né? E são esses cenários que precisam ser desenhados, né? Qual é o cenário mais otimista, qual é o mais pessimista e qual é o cenário mais realista, né? Qual é o cenário do meio que precisa ser verificado justamente nesse processo, né? Então, existem aí muitas variáveis que estão acontecendo. Quando a gente trabalha nichos de mercado, evidentemente, é uma outra tendência a ser trabalhada, verificada, e isso é cada vez maior também, a questão dos nichos de mercado, e evidentemente são situações também mais específicas, né? Então é aquela história, voltando para a minha apresentação, para os slides, qual lado você quer? Você quer estar do lado dos suicidas ou do lado das pessoas que vão inovar e fazer alguma coisa e vão fazer a diferença nesse processo? Então acho que é importante pensar aí um pouquinho fora da caixa, e avaliar o que está acontecendo no mundo e estar atento a esses sinais que estão acontecendo aí nas mídias, porque são sinais muito importantes para a gente entender de como é que vai estar o mundo nos próximos anos. Eu agradeço as colocações dos dois professores. Eu acredito que a gente já tenha chegado, nós ficamos absolutamente surpresos com o número de perguntas que foram encaminhadas pelo chat. No entanto, nós estamos já no final do horário previsto para a realização do nosso evento. Eu gostaria de dar a palavra agora para o nosso editor-chefe, Daniel Pereira. Bernard, se você puder dar a palavra para ele, para que ele realize um encerramento do nosso espaço. A palavra está com ele. Muito obrigado. Certo, perfeito. Eu gostaria de agradecer aos professores que disponibilizaram seus tempos, né, para participar conosco nessa noite de terça-feira. Gostaria de agradecer a todo o corpo editorial da revista FENERE, que está fazendo esse projeto se tornar realidade, assim como a Secretaria-Geral da Federação,
E aproveitar para convidá-los também para a próxima palestra, que acontece na quinta-feira, a partir das 7 horas. Quem não realizou a inscrição ainda pode realizar. O link está lá no Instagram, que é @revista Feneri. Só acessar lá e fazer o cadastro. Muito obrigado a todos que assistiram, os palestrantes, ao Lucas pela mediação. E é isso. Se os palestrantes tiverem tempo disponível e quiserem responder mais perguntas, perfeito. Senão, as pessoas podem encaminhar os questionamentos por e-mail, né? Pelo e-mail revista@feneri.org.br e os palestrantes responderem posteriormente. Acho que o professor Daniel gostaria de falar também alguma coisa. Na verdade, eu coloquei aqui porque, acho que pelo menos para fazer algumas considerações finais, né, para amarrar, eu estava vendo aqui pelo chat, entrou um monte de pergunta, então eu vou disponibilizar o meu e-mail também no chat para quem quiser entrar em contato comigo, ou me buscar em rede social, enfim, o pessoal da Feneri tem meu contato. Queria cumprimentar o Daniel, que é nosso acadêmico também de RI lá da Univale, né, e fazer algumas considerações finais, assim, porque eu acho que aí fica aquele gostinho de que dava para a gente debater mais, né. Eu queria pelo menos ponderar algumas coisas nesse debate aqui com o Bernard, porque, por exemplo, né, uma linha de interpretação do cenário internacional, acho que tem que ser avaliada por nós, é que tanto o New Deal quanto o Plano Marshall, eles vieram na esteira de projetos econômicos muito bem definidos, que tinham um contexto geopolítico que os envolvia também muito bem delimitado. E, por exemplo, eu sou professor de integração regional, trabalho com o Mercosul, União Europeia, os outros blocos econômicos e tal. E eu gosto muito de ler o livro de memórias do Jean Monnet, né, que ele vai falando como ele costurou a diplomacia da formação da União Europeia e tal. E é um livro extraordinário porque eu acho que ele tem pelo menos duas grandes virtudes. Uma delas é mostrar que um diplomata faz política, porque tem muita gente que acha que um diplomata é meramente um burocrata, e o tempo inteiro está se mostrando ali o Jean Monnet fazendo as costuras políticas com os ministros, com os exércitos, todos os aparatos militares, os chefes de Estado e de governo, etc. E a outra virtude dele é que eu acho que é extraordinária também. Eu que sou um depositário da integração latino-americana, o Jean Monnet fala da necessidade da integração europeia e ele não deixa nem por uma linha, nem por um segundo, de ser um francês. O tempo inteiro no livro. Ele fala o tempo inteiro da necessidade da integração europeia, mas ele é um francês. E em nome da grandeza e da estruturação da França, da recuperação da França, é que a integração europeia é fundamental na avaliação dele. E ele comenta alguns aspectos do Plano Marshall e ele diz o seguinte, né? O nosso principal objetivo era combater o avanço do comunismo na Europa. E a articulação com os Estados Unidos foi exatamente essa. Os Estados Unidos despejaram lá o que daria... Naquela época foram alguns depósitos, né, algumas parcelas, mas que totalizou 12 bilhões de dólares. Se nós deflacionarmos, fizermos uma conta assim mais ou menos aproximada, isso chegaria próximo de 120, 130 bilhões de dólares nos dias atuais, mas que, obviamente, para a época foram responsáveis por recobrar toda a solidez industrial, principalmente da economia europeia. E esse cenário, ele é bastante diferente do que nós temos agora. E esse eu acho que é um elemento, um dado novo, que nos coloca pelo menos alguma ponderação para entender se de fato pode se articular um novo Plano Marshall nas relações internacionais, porque no limite ele teria que ser capitaneado pela China, que é quem mais teria uma capacidade de despender recursos e jogar recursos reais, cuja produção real de mercadorias desse lastro para essa injeção de recursos, né? O Ocidente está muito mais combalido, como os indicadores aqui, eu trabalho com eles, estavam indicando. Então, é um ponto delicado para se entender se há realmente condições políticas para a criação de um novo Plano Marshall. E outra circunstância eu já ouvi também alguns analistas dizendo, e confesso que fiquei um pouco mexido com a ideia. Gente que dizia assim, olha, o New Deal nos Estados Unidos para recuperar a crise de 29, ele foi responsável por tirar os Estados Unidos de 13 milhões de desempregados para algo em torno de 9 milhões de desempregados. Mas o que de fato resolveu
a condição da retomada industrial e a retomada do emprego nos Estados Unidos foi a Segunda Guerra Mundial. E me chamou muita atenção um dado, que ilustrou que Portugal decretou estado de emergência. Hoje, Portugal está em estado de emergência em função da pandemia. E esse estado de emergência português, um dos dispositivos que foi usado desse estado de emergência foi a reintrodução do serviço militar obrigatório, que não existia desde o fim da Segunda Guerra em Portugal. Na verdade, seguiu existindo um pouco depois da Segunda Guerra, e a Revolução dos Cravos foi quem realmente colocou um fim nesse serviço obrigatório. E ele voltou a aparecer. E me chama muita atenção que, por exemplo, no ano passado, o Emmanuel Macron escreveu uma carta que se chama Por um Renascimento Europeu. E nessa carta ele faz uma série de propostas para tentar salvar a União Europeia, ainda tentando convencer o Reino Unido a permanecer no bloco. E ele fala da necessidade de se discutir a criação de um exército europeu ou de uma ação militar mais coordenada que possa dar à Europa um pouco mais de autonomia com relação à OTAN, por exemplo. Uhum. E eu vou vendo todo esse cenário militar em movimento, e isso também chama bastante atenção. E acho que é mais um elemento para a gente incorporar na análise aí, das possibilidades que existem para tratar a pandemia e principalmente a crise econômica, né, que ganha em contornos muito mais dramáticos agora. E um último ponto só que eu gostaria de ressaltar: eu gosto muito de falar do Brasil, estudei política externa brasileira na minha monografia, fiz GRI, né? Fiz uma pesquisa de mestrado sobre o perfil dos cursos de relações internacionais no Brasil, quais eram as influências teóricas, as literaturas trabalhadas. Percebi um grau de agringalhamento gigantesco nas relações internacionais do Brasil, seja de uma matriz europeia ou estadunidense, mas pouca produção original teórica que realmente dê conta de entender a posição brasileira no mundo. Vejam o quanto, por exemplo, um cenário muito vivo que existia antes dos BRICS, né, como uma nova coalizão geopolítica pós-2008. Vejam como tudo isso desaparece, uma série de textos que foram escritos naquela época caducaram, porque dos BRICS o B de uma ponta e o S da outra simplesmente saíram do cenário mundial. Nós temos Rússia, Índia e China, sobretudo, como principal país que coordena ou tenta coordenar uma articulação de estados para um novo cenário internacional. E dentro desse quadro eu vou vendo a relação do Brasil, né, especificamente. Vamos ver se a gente consegue bolar aí mais tempo, mais aproximação para tratar do caso brasileiro, mas eu vi aqui alguns comentários, né, sobre a posição, agora chegou um comentário sobre a posição do agronegócio no Brasil, a questão de se nós temos dinheiro ou não, né, esses 15 mil euros que o Bernard falava aqui, a respeito dos depósitos para as empresas, e nós vamos vendo que a atuação do governo brasileiro tem sido muito modesta com relação aos pequenos, aos microempresários e aos trabalhadores em geral, principalmente os autônomos, nesse caso sejam eles informais ou formalizados, mas o auxílio tem sido absolutamente tímido, para não dizer ridículo, com relação a essa parcela da população altamente vulnerável, enquanto que os valores disponibilizados para o sistema financeiro nacional, para o grande capital monopolista, para o latifúndio no capital agrário, para um capital bancário, um capital comercial em geral, todos esses recursos têm trazido somas e somas de dinheiro, né? 1,2 trilhão de reais foram colocados à disposição do sistema financeiro brasileiro, enquanto que as medidas para ajudar a maior parcela da população desses vulneráveis com R$600 não atingiu mais do que 300 bilhões. Portanto, são 4 vezes mais, pelo menos, disponibilizadas a esse setor financeiro. E o Brasil tem, sim, dinheiro para isso. Vi algumas pessoas comentando, nós não temos essa estrutura, a Alemanha tem. O Brasil tem dinheiro para operar isso. Mas fez uma escolha deliberada de fazer com que esse 1,2 trilhão ficasse disponível para o sistema bancário para ele emprestar. O que os bancos fizeram? Começaram a especular contra a moeda nacional, foram comprar dólares e jogaram o preço do real lá embaixo, e jogaram o preço do dólar lá nas alturas, e, por outro lado, passaram a comprar ações de si mesmos. Porque a gente pode ver que exatamente quando o governo lança esses planos,
as ações dos bancos que vinham em queda voltam a ter uma retomada, que não chega, obviamente, ao patamar pré o estouro da pandemia, mas tem uma trajetória de recuperação. Então, os bancos optaram por valorizar os seus próprios ativos nesse cenário. E eu queria insistir nisso. Se nós estamos hoje, no Brasil, na 9ª economia do mundo, significa que só tem 8 países no planeta que produzem mais riqueza do que esse daqui. Um estudante de relações internacionais jamais pode perder isso do horizonte, jamais. Só 8 países produzem mais riqueza do que esse. Isso significa que nós temos, sim, uma quantidade de recursos à nossa disposição gigantesco para poder atender a população diante de uma situação emergencial como essa. Finalizo aqui recuperando só 2 casos muito pontuais, que são os seguintes. Os auxílios que foram oferecidos à população, por exemplo, no Reino Unido, chegaram ao patamar de 80% dos salários daqueles que ganhavam até 2.500 libras. O Estado vai bancar, está bancando já o salário dessas pessoas. Tem esse auxílio de 15 mil euros para as empresas na Alemanha. Nós temos, no caso, um país como a Venezuela, por exemplo, altamente contraditório do ponto de vista da política internacional, com inúmeras dificuldades para lidar com a pandemia, não consegue ter acesso a medicamentos, a produtos, porque tem um bloqueio internacional cada vez mais semelhante ao bloqueio impetrado contra Cuba. E é um país que ainda assim estabeleceu legislações de proteção aos seus trabalhadores. E colocou, por exemplo, que ninguém pode ser demitido até o final do ano, que os salários estão mantidos de todos os trabalhadores, se não pelas empresas, pelo próprio governo, até 31 de dezembro. Há uma suspensão das contas de consumo também até o final do ano, como água, luz e comunicações, telefonia, internet, etc. Num país que é muitas vezes mais empobrecido, muitas vezes mais controverso politicamente do que o nosso, e que sinaliza um apoio à maioria da sua população. E não quero entrar mais uma vez aqui em nenhum tipo de juízo sobre o processo venezuelano em si e o quanto aquela população hoje em dia é completamente desassistida por fatores internos, deliberados politicamente, erros crassos de condução do presidente Nicolás Maduro, mas também por um cenário internacional bastante constrito. E se nós não quisermos ficar nessa dicotomia entre uma Europa que é completamente distinta da nossa realidade ou uma Venezuela que tem suas peculiaridades, eu pego um caso de El Salvador, por exemplo, que eu não sei se todos viram, eu peço que busquem as deliberações que o presidente de El Salvador, o Bukele, colocou para a sua população. Suspensão das contas também de consumo por pelo menos 3 meses, garantia dos aluguéis comerciais e residenciais por 3 meses, uma série de medidas que vão em proteção à população. Sabe o que o presidente Bukele dizia? Bukele vai lembrar aqui, Bukele vem de uma tradição da Frente Farabundo Martí, em El Salvador, nos anos 80, veio de uma trajetória de esquerda, depois migrou completamente para a linha de direita, foi eleito como presidente associado ao empresariado local de El Salvador, portanto não é nenhum sujeito próximo às linhas de esquerda ou da Venezuela ou bolivarianas ou qualquer coisa do tipo. E o Bukele trouxe como, dentro dessa reconfiguração, em que ele foi um presidente eleito por uma coalizão empresarial, ele em si é um empresário, ele foi na rede de televisão e disse o seguinte, em cadeia nacional: olha, vocês empresários já acumularam riqueza e patrimônio para viver 20, 30 vidas. Aceitem que vocês vão perder 20 ou 25% da sua renda ou do seu patrimônio, porque nós estamos salvando vidas da maioria da população de El Salvador. E é assim que nós vamos atuar, em nome de uma preservação do bem comum, no sentido mais clássico da palavra aqui, com o mínimo de abstração possível, porque ele trouxe essa frase e já encaminhou as medidas que seriam tomadas pelo governo. Uma economia dolarizada, dependente, paupérrima também, dependente de remessas de imigrantes o tempo inteiro, e ainda assim opera numa lógica de tentar atender a maioria da sua população. Então, eu queria ressaltar isso. Tomara que a gente tenha mais espaços aqui para discutir, mas o Brasil tem plenas condições de promover dignidade ao seu povo durante a pandemia, sem cair numa dicotomia rasteira entre economia e vida. A economia é a vida, a economia é a produção e a reprodução material da vida. Portanto, não é esse o dilema que está posto. O dilema que está posto, esse sim concretamente, é entre a vida das pessoas e os lucros principalmente
dos grandes monopólios que existem no país. Esses sim entram em choque, esses é o que a gente tem que ver. O governo está tomando as ações dele. Faz um discurso de agitação para as camadas médias e baixas, de dizer que quer fazer mais e não pode, o que é rigorosamente falso, mas atende a todas as demandas que vêm do grande empresariado, que é quem, de fato, promove uma base de sustentação para o seu governo e dá uma coalizão gigantesca para a força de Jair Bolsonaro. Fechei aqui, gente. Desculpa, me estendi um pouco demais aqui. Gente, Lucas, eu peço desculpas se eu também vou gastar mais alguns minutos a mais, mas esse bate-papo realmente está excelente. Adicionando também mais algumas informações, muito brevemente, de algumas coisas que eu tenho escutado por aí e que é interessante, né? Mas eu escutei falar sobre uma Constituição Internacional. Constituição Internacional. Então, assim, são algumas temáticas que estão surgindo por aí, que remete aí justamente ao que o professor Daniel estava comentando sobre a questão da segurança, da questão da militarização. Então, esses são aspectos bem interessantes e importantes que precisam ser observados, que estão acontecendo, né? E outras temáticas assim também relacionadas. Eu acho que existem aí uma série de temas que precisam ser observados, que estão acontecendo aí de uma forma geral, e que aos poucos as coisas estão mudando, né? Então, de fato, quando a gente pensa na implementação de um plano com foco na China, né? Hoje a China, de fato, já está dominando aí diversos mercados, né? Quando a gente observa, por exemplo, os investimentos chineses na África, por exemplo, é um mercado que está crescendo enormemente, a África de uma forma geral, países como o Quênia, a Tanzânia, onde grandes somas de recursos financeiros chineses estão financiando toda a estrutura e da logística desses países, né? Então, são aspectos que a gente percebe aí, onde sim, países como a China, de fato, estão crescendo mais e mais, e que está colocando em xeque a tradição de alguns mercados, como o mercado americano e de diversos países europeus. Bom, não querendo delongar demais, por favor, Lucas. Eu não sei se o professor Daniel ele segue com a gente. Eu sigo aqui, vocês me escutam? Sim, tinha travado sua imagem, sim. Sua imagem estava congelada. Ah, tá. Ok. Não, mas eu ouvi perfeitamente bem, Bernardo. Ótimo. Eu queria saber se... eu tenho muitas perguntas aqui para ainda ser respondidas. O professor Daniel disponibilizou o e-mail dele. O Bernard também disponibilizou o e-mail dele no final da apresentação. A gente tem 1h30 de evento já, chegamos a um pico de 53 participantes, que para a gente é um grande sucesso para esse primeiro evento e essa primeira noite de evento. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos aqui presentes, professor Daniel, professor Bernard, que se disponibilizaram para proferir a palestra, a todas as pessoas que estiveram presentes aqui e ao nosso corpo editorial, que também trabalhou bastante para que esse evento tivesse êxito. E fica o convite para, na próxima quinta-feira, nós discutirmos uma temática que já é de outra área das relações internacionais, que é a questão de segurança. A mesa é Insegurança Internacional em Tempo de Covid-19, com o professor Miguel Denim, no dia 23 de abril, às 19 horas. Eu acredito que seja agora o horário, devido ao horário avançado, eu acredito que a gente chegou ao fim do nosso evento. Então, qualquer questionamento pode ser encaminhado para o nosso e-mail, revista@fenere.org.br, que nós encaminharemos prontamente aos professores também, caso seja necessário. Muito obrigado e uma boa noite a todos os presentes, mais uma vez. Muito obrigado, Lucas.